Paz e graça a todos. Saúdo o grupo, né? Em nome do Senhor Jesus. Confesso que eu fico muito nervosa porque essa é a primeira vez que eu participo de um grupo, é a primeira vez que eu participo dessa forma online, né? Mas vinde a mim, assim que o Senhor fala, e Deus deixou bem claro que somos todos missionários do Senhor para levar a palavra, seja ela para onde for, né? Para todos os lugares. Confesso que eu fico muito nervosa para falar em oração. Meu nome é Disney, eu sou filha da diaconisa Risalva e é uma honra participar aqui desse grupo. Amém. Então, faz a oração. Sim. Querido Deus, primeiramente eu peço obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui para orar pela vida da diaconisa Risalva, porém ela é minha mãe também, filha do Senhor, para que ela venha deixar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, firmemente e constante aos nossos ouvidos, para que nós venhamos ouvir, colocar em nossa mente e obedecer o que o Senhor nos deixou. Desde já eu te agradeço, que essa seja a palavra que venha aos nossos corações, para assim podermos aprender cada vez mais o teu querer, Pai. Amém. Ô, glória. Amém, barulho. Diga seu microfonezinho em nome do Senhor Jesus. É o do meiozinho aí, tá bom? Amém, glória a Deus. Você de longe, você de perto, você lá de Portugal, você aí da Suíça, você da França, você da Itália, você dos Estados Unidos, que está nos ouvindo nesta noite. Se você quiser pedir uma oração, você vai lá no site evangelizandonacões.com.br/. Peça oração lá no nosso zap, que o grupo, o povo que se encontra aqui reunido na presença do Senhor, vai estar orando para a sua vida. Vamos receber agora a diaconisa Rivaldo para trazer a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, diaconisa? Saúde a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso que eu já estou muito nervosa. Eita Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus, vamos ler aqui no livro de João, no capítulo 11. Para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor, que a doença de Lázaro não era para a morte, sim para glorificar o nome do Pai, que é Deus, o nosso Todo-Poderoso. No entanto, quando Jesus ouviu dizer, aqui é o recado que Maria e Marta mandou para ele vir rápido, que era para ele vir, para não deixar que Lázaro morresse, porque ele estava muito doente e era um amigo que ele amava demais, era Lázaro. E ele ali não veio, ele recebeu o recado e ficou mais 2 dias, porque de Betânia para ficar até perto, eram 2 dias de viagem, mas ele não quis vir, ele ficou mais 2 dias, então ele ficou lá 4 dias, porque ele tinha de vir depois, quando Deus ordenasse. Por isso que ele glorifica
por meio dela, porque ele não podia vir antes, ele ia lhe cumprir o que Deus tinha prometido. Porque se ele viesse antes para ressuscitar Lázaro, ele estava desobedecendo ao Pai. E muitas vezes a gente faz isso, desobedecemos a Deus. Que vem dizer, Deus vem e diz, vá para esse lugar e faça assim. E muitas das vezes nós desobedecemos e não fazemos o que nós queremos, a nossa vontade. Mas a nossa vontade não é a vontade de Deus. Nós costumamos dizer, Jesus atrasa, Jesus escreve certo por minha conta. Deus não escreve certo por minha conta, Deus escreve sempre certo. Deus não atrasa, Deus chega na hora certa. Vou ter uma passagem que diz que, na Bíblia, que eu não lembro agora, que teve também aquela que Jesus encontrou os seus discípulos, e depois teve a fé de Marta também, que eu acho assim, que quando Jesus prometeu a um filho, a Abraão e a Sara, era uma promessa. Só veio acontecer essa promessa depois de 25 anos. Mas isso não quer dizer que atrasou. Foi na hora de Deus. Foi tudo na hora de Deus, tudo permissão. Aqui também diz o quê? Maria Marta é aprovada por várias vezes. A fé de Marta passa por três provas. Ele passa pela prova da ausência de Jesus, que quando ela pegou e disse, cadê Jesus que não está aqui? Que ela estava demorando. Passa por a segunda prova, porque Jesus para ela estava demorando, mas não estava tudo na hora certa. Como também tem a terceira prova, que é o quê? A morte de seu irmão Lázaro. Ela passa por 3 provas, porque Marta ela foi uma pessoa que sempre retrucou as coisas. Maria não, Maria sempre ali obediente, sempre fazendo as coisas mandadas do Senhor Jesus. Assim como quando ela chegou, Jesus chegou na casa deles, de Marta, de Maria e de Lázaro, ela fez o quê? Ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Já Marta toda agoniada, ela foi limpar a casa, ela foi varrer, ela foi fazer comida, mas eu também entendo o que ela fez. E quando recebemos uma visita em nossa casa, nós queremos dar o melhor. Então foi também o que ela estava fazendo, ela foi procurar dar o melhor para Jesus, mas não sabendo ela que o melhor que estava recebendo era Maria, ouvindo ali os ensinamentos. Glória a Deus, aleluia, glórias a ti, Senhor. Então, Senhor, ele ficou ali, não atrasou, ele chegou na hora certa para glorificar também o nome de Jesus e ele fazer um milagre na vida de Lázaro. Aí vamos conciliar nosso tempo. Nós temos os 2 tempos, temos o tempo de Deus e temos o nosso tempo, que é o tempo do relógio. Porque o tempo do relógio é o Cronos. E o tempo de Deus, aliás, Deus perdoe, aleluia. O tempo do relógio é o Caio. E o tempo de Deus é o Crono. Então são 2 tempos. Nós só queremos o tempo do relógio. E dizemos que Jesus está atrasado. Jesus não está atrasado, nunca esteve nem nunca vai estar. Porque a distância de Betânia para onde Jesus estava era de 3 quilômetros. Levava um dia para chegar. A mensagem dele, mas ele teve de esperar mais 2 dias para chegar. Só que quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto e sepultado. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Quando Jesus chegou, mas Jesus se alegrou por não estar em Betânia, antes da morte de Lázaro, do seu amigo. Ele deu graça ao Pai, rogando que ele não estava ali. Porque se ele estivesse, como eu já falei
como a Bíblia nos relata, ele não estava cumprindo o que Deus tinha prometido, né? E ali ele chegou atrasado. Glória a Deus. E aqui no capítulo também 21 diz: Marta a Jesus: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará o que pedires. Então, ela foi ainda cobrar de Jesus, né? Sempre Marta, cobrando de Jesus. Se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Tinha de ter acontecido, só que ela não sabia, mas tinha de ser acontecido aquilo ali, aquela morte. No 23 diz: Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Ela ainda, um pouco teimosa, aí fala para Jesus que ele só vai ressuscitar na ressuscitação dos últimos dias. Só que ela não sabia que Jesus ia ressuscitar o irmão dela para ela voltar a ficar com as duas irmãs e seu irmãozinho. Ela não sabia disso, nem imaginava, só fez estar falando que se tivesse, se pudesse, e não é assim. Nós sempre fazemos também a mesma coisa. Ai, se eu soubesse, eu não faria, mas já fez. Não pensou antes, depois é que vai chorar porque fez. Mas temos de pensar antes o que fazemos, porque o erro é rápido para ser feito, mas não tem mais conserto depois de feito. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, 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 glória que desce, glória que sobe, Jesus. Ei, Jesus. E ainda aqui no capítulo 26, diz: a quem vê e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, eu creio. E vocês que estão me ouvindo, creem. Porque se a gente crê no nosso Senhor Jesus, não vamos morrer. Nós vamos ter a vida eterna ali junto com Ele. Quem vai morrer vai ser a carne. E vai se acabar, vai para o pó. Mas o Espírito está com Jesus, porque é o que a palavra dele nos diz. Que quem crê vai estar com Ele. Glória a Deus. Oh, Jesus, glória a Ti, Senhor. Glória, glória, glória. Oh, Deus. Então, aqui também diz, aqui no 41. Então tiram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me enviaste. E sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que crê que tu me enviaste. Glória a Deus. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Glória a Deus, que coisa linda. Ninguém esperava. Estavam tudo ali na frente daquela gruta, com ele ali morto. 4 dias, já que estava ali com o quê? Um odor. E ele mandou que saísse para fora. E mandou Lázaro, falou o nome, Lázaro, saia para fora. Porque ali dentro ele tinha vários corpos. Se ele fizesse, saiam para fora, podia até sair todos que estavam ali. Mas ele falou, Lázaro, o seu amigo, saia para fora. E ali Lázaro saiu, levantou, saiu e saiu com todos envolvidos em faixas. Que claro que antes abriram, né, a pedra para ele passar. E ali foi a maior alegria que aquelas irmãs de Lázaro teve. Foi provado ali a Marta, que sempre foi incrédula. Ela era do Senhor, mas sempre ficava dizendo coisa ao contrário. E ela viu o seu irmão ressuscitar.
sem ser no dia como ela achava que seria no dia da ressurreição, do último dia. E não foi assim como ela pensou, como ela disse, como Deus queria, como Deus quis. Aí ele foi feito. E nesse momento Jesus chorou. Tem umas duas passagens que falam que Jesus chorou. Mas essa foi a que mais aspirou. O escritor foi dizendo que Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. Pelo seu amigo Lázaro, que era amigão dele, e de Marta e de Maria. Quando Maria lavou os pés de Jesus, foi com perfume caríssimo. Mas ela não teve nem opção para dizer, não vou fazer. Ela teve a vontade, sentiu no coração e derramou todo aquele perfume cheiroso nos pés de Jesus. E enxugou com seus cabelos. Olha que ato lindo, maravilhoso que Maria fez. Isso é muito bonito, seria tão bom que todos nós fizéssemos tudo de bom para nossos irmãos. Que não é assim, mas eu creio que vamos trabalhando o nosso coração, a nossa mente. E quem sabe, antes de Jesus voltar, nós estamos mais sábios, com mais vontade de servir aos nossos irmãos, de fazer algo, de estar ali perto do Senhor Jesus, levando a palavra, fazendo o ID do Senhor. Então, aqui no 36, então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Ainda vem mais um falando para esse homem ficasse vivo. Mais uma vez eu repito, ele só morreu porque foi permissão do Senhor para mostrar a glória dele para todos nós. E para aqueles incrédulos, para aquelas pessoas, para aqueles fariseus. Por isso que ele fez. Ele deixou que Lázaro morresse. Se ele não quisesse, ele não deixaria. Porque ele tem o poder para fazer isso de lá de onde ele estivesse. De onde ele estivesse, ele levantava Lázaro da cama, não precisava Lázaro morrer. Glória a Deus, aleluia. Ninguém pode impedir o trabalhar do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele faz do jeito que quer, na hora que ele quer. Aleluia, glória, 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 Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória, Senhor. O trabalhar de Deus, ninguém pode impedir. Deixa Deus trabalhar da forma dele, da forma que ele quer, que ele deseja. Porque a melhor forma que ele trabalha em nossas vidas é como ele quer e não como desejamos. Só até aqui. Assim, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.